Olá pessoal, a gente vai mostrar aqui nesse vídeo o exemplo de uma curva parametrizada diferenciável alfa. A curva ela tá indo dos reais no espaço, podia estar indo de um intervalo, tá? Mas aqui a gente pode considerar t em todos os reais. E ele é dado aqui por alfa de t igual a cosseno t, a seno t, bt. Com a maior que zero e b diferente de zero. A imagem, né, dessa curva, o traço dessa curva aqui em R3 vai ser a hélice circular aqui, olha, tá vendo? Ela fica na casquinha desse cilindro aqui, tá? E ela vai subindo. O passo dessa curva aqui é 2πb, tá? À medida que a gente anda aqui, né, se a gente olhar aqui, né, isso é no plano XY, se a gente for olhar só no plano XY, a imagem, a projeção, né, dessa curva no plano XY vai ser aqui essa circunferência aqui de raio A, ok? E à medida que ela caminha T, ela vai subir BT aqui em relação ao eixo Z. O que a gente quer mostrar aqui é que essa curva alfa não é plana. Como a gente faz para mostrar que uma certa curva do espaço não é plana? A gente faz o seguinte, a gente supõe por absurdo que ela seja plana. O que é supor que uma curva seja plana? Então, suponha, por absurdo, que existam um vetor V, dado por A, B, C, não nulo, esse vetor não nulo, né? E um número real D, tal que a curva, na imagem aqui, né, da curva, ela esteja toda contida nesse plano dado por AX mais BY mais CZ igual a D. Lembrando que essa daqui é a equação do plano, ok? Ou seja, né, para todo T em R, a gente tenha... Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir aqui, né, quem que vai ser X nesse meu plano aqui. Eu vou pegar aqui esse cara. Para todo T, alfa T tá contida nesse plano. Então, os pontos do alfa T vão satisfazer essa equação aqui para todos os valores de T. Então, se eu colocar aqui a primeira coordenada aqui no lugar de X, a segunda coordenada aqui no lugar de Y e a terceira coordenada no lugar de Z, essa equação tem que ser satisfeita para todo T real. Reescrevendo isso, vou ter que A vezes Azão, né, cosseno T mais Azinho, Bzão, seno T mais Bzinho, CZ é igual a D, né, para todo T em R. Se eu derivar essa equação, o que eu vou obter? Aqui, né, repete o Azinho, o Azão, derivada do cosseno de T é menos seno T. Repete aqui o Azinho, Bzão, derivada do seno T é cosseno T. Aqui eu escrevi errado, né? É BT. Então, deriva isso daqui em relação a T, sobra só BC. Deriva isso em relação a T, fica zero. Mas isso precisa ser válido para todo T em R. Daí, se T for igual a zero, ela tem que valer. Se T é zero, o que a gente tem? A gente tem que seno de zero é igual a zero e cosseno de zero é igual a 1. Então, substituindo T igual a zero na equação, a gente tem o seguinte, que menos A vezes zero, mais AB, aqui fica 1, né? Mais BC igual a zero. Ou seja, a gente obtém que AB... Então, a gente obtém aqui que AB é igual a menos BC. Outro ponto que a gente vai olhar é se T igual a π sobre 2. Se T for igual a π sobre 2, a gente tem que seno de π sobre 2 é zero. Então, aqui, ó, seno de π sobre 2 é 1 e cosseno de π sobre 2 é zero. Então, o que a gente vai ter aqui? Menos Azinho, Azão, aqui essa parte zero, vai sobrar só mais BC igual a zero. Então, a gente vai ter a seguinte relação, que A
é igual a Bzinho C. Então, com essas duas relações aqui, olha, a gente obtém o quê? Que Azinho Azão é igual a menos AB, que é igual a Bzinho C. Daí, ó, da primeira relação, a gente tira o seguinte, a gente, como A, a gente já sabe que é diferente de zero, a gente tira aqui A é igual a menos B. E dessa relação aqui, né, a gente tira aqui A é igual a B sobre A vezes C. Então, substituindo na equação asterisco, temos que menos Azinho Azão seno T, mais, onde tá B aqui, tá? Eu vou colocar menos A. Então, aqui vai ficar menos Azinho Azão cosseno T. E onde tá C aqui, ó, eu vou colocar, aqui tá certo? Não, aqui tá errado. Eu vou colocar aqui C é igual a Azinho Azão sobre B. Então, onde tá C aqui, eu vou colocar isso daqui. Então, isso vai ficar mais B que multiplica A sobre B vezes A. Isso daqui tudo é igual a zero. Então, ó, corto, B é diferente de zero. Posso dividir tudo por A. Corto, por Azinho, Azão, né? O Azão também a gente pode cortar. Corta. Então, a gente vai bater o seguinte, que menos seno T menos cosseno T é igual a menos 1. Que seno T, cosseno T é igual a 1 para todo T em R. O que é um absurdo. Porque essa relação aqui, ela não é verdade, ok? Por exemplo, você pega se T for igual a 0, T igual a π sobre 2, ok. Mas se você pegar aqui, um T igual a π sobre 4, a gente tem que o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, e aí raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 é igual a raiz de 2, que é diferente de 1. Então, isso é um absurdo. O que foi o absurdo? Absurdo foi supor que, a gente volta, né? Foi supor que existam esse vetor e o número real, tal que a curva esteja contida num plano. Então, a gente conseguiu demonstrar que a nossa curva alfa não é uma curva plana, ok? Então, ficamos aí com a nossa demonstração, pessoal. Abraço, bons estudos, tchau, tchau.